O Zé e Eu. Uma viagem de sabedoria entre o mundo material e o mundo espiritual. Com Mãe Mariana de Iemanjá. Lá vem, como ele vem faceiro, todo de branco. Olá, querido amigo, querida amiga, aqui da Rádio Vibe Mundial. Eu sou a Mãe Mariana de Iemanjá e junto com os mentores espirituais, o Zé e a Maria, veio aqui apresentar esse programa para vocês de conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. E hoje falando sobre um assunto que eu gosto muito, que é sobre espiritualidade e sobre os padrões vibratórios que a gente pode se encontrar, tá bom? Então fica ligado aí no programa que a gente vai te ajudar a como se conectar com a espiritualidade, a como desenvolver a sua própria espiritualidade, independente da religião que você esteja hoje, e sobre como o padrão vibratório, como o seu comportamento, como os seus pensamentos, né? Seguindo aqui o que o Dr. Roberto já estava falando, influenciam diretamente na sua prosperidade, na sua saúde, nos seus relacionamentos. Então fica ligado, vem junto com a gente, que eu tenho certeza que esse programa vai transformar a sua vida, como também transforma a minha diariamente, quando eu consigo fazer essa transformação de padrão vibratório através da espiritualidade. Antes de começar o programa, eu queria fazer um convite para vocês, que é começar a seguir o nosso canal do Instagram. Lá a gente tem conteúdos diversos, tá com conteúdo fresquinho sobre odus de nascimento, todos os odus já com vídeos, explicação. O Odu de Nascimento vai te ajudar a entender melhor sobre você, vai te ajudar no processo de autoconhecimento. Tá ali esse material gratuito. Então entra no Instagram agora, digita @o Zé e Eu. Então tudo junto, o Zé e Eu. Começa a seguir nosso perfil, manda uma mensagem lá no nosso direct. Se você quiser, eu te mando um áudio também com uma explicação mais detalhada sobre o Odu de Nascimento de vocês. Então não perde tempo, não procrastina, não deixa para amanhã. Começa a seguir agora o nosso perfil, manda agora uma mensagem e começa o seu processo de transformação, de despertar espiritual e de conscientização de como você se comporta, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, seus pontos de melhoria, para que a gente viva cada vez mais melhor, de um jeito cada vez mais tranquilo, tá bom? Vamos lá? Vamos para o nosso conteúdo de espiritualidade? Gente, antes da gente começar a falar sobre ritual, sobre espiritualidade, né? Porque eu queria falar um pouquinho com vocês sobre cultura. O que é a cultura, né? Como que eu continuo um padrão de comportamento que vem através da cultura. Essa cultura pode ser a cultura da região onde eu vivo, a cultura da minha família, a cultura da casa onde eu vivo, a cultura do meu trabalho, a cultura dos meus pais. Então, esse processo de cultura, né, que é um padrão de comportamento que é passado de geração pós geração, ele tem uma influência muito grande em como nós pensamos, em como nós nos comportamos, nos nossos valores, no que a gente acredita, no que a gente desacredita. Então tem uma influência direta na nossa vida, mesmo que tudo isso esteja no nosso inconsciente. Então, por que é importante entender qual é esse padrão de comportamento e qual é o nosso padrão cultural? Porque através desse conhecimento nós vamos entender se a forma de agir realmente está correta, realmente é a melhor forma, ou se nós devemos fazer alguma alteração, se tem alguma coisa que a gente possa incluir, que a gente possa melhorar, e não só sermos reprodutores desse padrão cultural. E aí tem uma historinha que eu gosto muito, que é assim: um dia a mulher estava dentro da casa e resolveu fazer um jantar para o marido e foi cozinhar um peixe, que era um peixe tradicional da família dela, que todas as mulheres sabiam fazer, e foi fazer esse jantar especial. E preparou o peixe, falou para o marido que era uma surpresa, que ele nunca tinha comido um peixe daquele, e o marido ficou ali naquela expectativa. E aí ela serviu o peixe, feliz, orgulhosa daquele peixe. E aí o marido olhou, né, fez aquela cara de feliz, né, foi super elegante. E num belo momento ali durante o jantar, ele virou para a esposa e falou assim:
posso te perguntar uma coisa? Por que que você cortou a cabeça e o rabo do peixe? Ela achou estranha aquela pergunta, eu falei, porque eu sempre cortei, aprendi assim com a minha mãe, que aprendeu assim com a minha avó, não sei. Ela falou, por que que você está perguntando? Ela falou, não, porque eu gosto muito da cabeça do peixe, né? Então, a próxima vez que você for fazer, deixa, porque eu adoro comer a cabeça do peixe. E passou aquela história. Outro dia eles estavam almoçando na casa da mãe, da sogra dele, e ele foi comer esse peixe e o peixe também estava cortado, a cabeça e o rabo. E ele perguntou para a sogra e falou, sogra, por que que a senhora cortou a cabeça e o rabo do peixe, né? Eu gosto tanto da cabeça, por que que vocês cortam? Aí ela falou assim, olha, fulano, quando eu aprendi a cozinhar com a minha mãe, né? O forno dos fogões antigos, eles eram muito pequenos e o peixe não cabia inteiro. Então, para caber o peixe no forno, a gente tinha que cortar a cabeça e a gente tinha que cortar o rabo do peixe. Qual é a conclusão dessa história? Gente, lá na idade, né, na época que a avó da esposa dele vivia, era uma necessidade cortar a cabeça e o rabo para o peixe caber no forno. Não era porque gostava, porque não gostava, gostava da cabeça, gostava do rabo, não era por conta disso. Era porque naquela época não tinha como ser diferente. Se não fosse cortado, ele não entrava no forno. Mas vejam que foi reproduzido pela mãe dela e foi reproduzido pela filha sem que elas se perguntassem o porquê daquilo, sem que elas fizessem qualquer alteração daquele modo de comportamento, né, daquela receita que poderia alterar a forma como era feita. E aí vejam, o marido que gostava da cabeça, aqui, então, alguém que gostava de uma outra coisa, era privado daquilo porque alguém estava repetindo um padrão cultural. Então, não era uma coisa negativa, não ia prejudicar ninguém, mas poderia ser melhor, poderia ser mais gostoso, poderia realmente ter saciado a vontade do marido na totalidade do que ele desejava, se viesse com a cabeça. Então, quantas vezes nós não estamos reproduzindo esses padrões de comportamento, impedindo que a vida fique melhor, impedindo que a vida fique mais saborosa, impedindo que a vida fique mais gostosa, porque a gente aprendeu daquele jeito. A gente, às vezes, aprendeu que a gente só vai ser bem-sucedido, só vai ter dinheiro se a gente trabalhar muito, se a gente se esforçar muito, se a gente se dedicar muito, né? Quem nunca ouviu aquela fala, olha, acorda cedo, que Deus ajuda quem acorda cedo. Quem nunca ouviu essa frase? Gente, eu nunca acordei cedo na vida e olha, graças a Deus sempre fui muito bem-sucedida, porque o meu organismo não funciona bem de manhã. Mas isso não significa que eu não vou trabalhar direito, ou que eu não vou me empenhar. Às vezes eu trabalho até meia-noite, 1 hora. Agora, se eu ficasse com aquela história na minha cabeça de Deus ajuda quem cedo madruga, imagina o quanto essa crença não poderia ser limitante na minha vida. E eu poderia ficar me auto-sabotando, ou eu poderia ficar exigindo do meu corpo uma coisa que não é dele, ia ficar cansada, mal-humorada, ia criticar o meu trabalho por uma coisa que me ensinaram e que eu não fui entender se aquilo realmente tinha razão ou se não tinha razão. Então, eu estou dando alguns exemplos, né? Um de uma história, o outro de uma crença popular que é muito falada aqui no Brasil, para a gente começar a entender que tudo precisa ser entendido o porquê. A gente só se liberta através do conhecimento. Não aceitem qualquer informação, não aceitem qualquer fala, não aceitem qualquer padrão de comportamento que foi passado para vocês e que vocês nunca pensaram o porquê que vocês estão reproduzindo. E aí agora trazendo para a religião, né, trazendo para a espiritualidade, quantas crenças, quantos padrões de comportamento que vêm através da cultura daquela religião, nós só não saímos reproduzindo em vez de pensar, raciocinar, introspectar, entender se aquilo hoje em dia, né, tem o mesmo padrão, tem o mesmo valor, tem a mesma necessidade, tem a mesma escuta, tem o mesmo pedido que tinha há 100, 200 anos atrás, ou até mais.
né? Tem as religiões, a católica, são milenares. Então, não dá para a gente só sair reproduzindo o que é dito para a gente. Não dá só para a gente reproduzir comportamentos de 100 anos atrás. A realidade era completamente diferente. A quantidade de pessoas no mundo era completamente diferente. Quando eu nasci, não existia celular, denunciando a minha idade aqui, né? Não existia. Olha o quão rápido, né? Em 40 anos, a gente... celular, computador, a gente não usa mais máquina fotográfica, né? O celular engoliu absolutamente tudo. Olha o avanço tecnológico que a gente teve no intervalo de 40 anos. Então, não dá para a gente achar que o que a gente reproduz e o que a gente entende hoje é a mesma coisa que a gente entendia 100 anos atrás. Claro que tem coisas de lá que a gente tem que trazer como comportamento, como entendimento, como sabedoria, que nos ajudam muito, mas a gente precisa interpretar aquelas informações e, através dessa interpretação e do conhecimento que a gente tem, a gente vai achando um novo formato de ação, um novo formato de comportamento, que não deixa de ser só uma reprodução do que a gente aprendeu. Como é que a gente vai mudar essa sociedade? Como é que a gente vai mudar a forma ao qual as pessoas se relacionam com a vida, se a gente não olhar lá para trás e começar a ter um discernimento sobre essas atitudes e essas ações? Eu não posso criticar a minha avó quando ela passa num restaurante cheio, ou quando ela passa num supermercado com as pessoas enchendo o carrinho e fala assim, hoje não tem mais crise, não existe crise, porque ela teve que pegar a fila para pegar um pãozinho que ia alimentar a família inteira na guerra. Então, como é que eu posso chegar na mesma forma como ela entende as coisas? Eu posso respeitar aquilo que ela passou, porque eu não passei. Eu nunca precisei ficar numa fila de madrugada, numa madrugada inteira com 7 anos de idade para pegar um pão para dividir entre a minha família inteira. Eu não sei o que é esse trauma. Eu não sei o que essa pessoa passou. Eu posso olhar com um olhar empático e falar, nossa, deve ter sido muito difícil. Mas hoje a gente não precisa disso. A gente não vive esse cenário aqui no Brasil. Porque a gente tem as guerras aí ao redor do mundo acontecendo e gente vivendo essa escassez. Mas hoje, na nossa realidade, nós não temos isso. Então, eu posso ter dois modos operantes. Eu posso olhar para ela e falar, ai, vó, que bobeira, isso não existe. O que eu estaria negando a história dela. Eu posso olhar para ela e falar assim, vó, hoje você vive numa abundância, hoje você tem tudo. Então, agora aproveita, né? Você já passou pelo pior, agora aproveita, agora desfruta. Vamos em padarias gostosas, vamos usar tudo que a senhora tem para que a senhora aproveite e desfrute do que acontece no mundo hoje. E eu posso olhar para ela e falar assim, vó, para de reclamar. Também negando a história dela. Então, gente, o nosso comportamento ele é balizado pelo quanto de conhecimento nós vamos adquirindo. E esse conhecimento, ele também não é o suficiente. Eu preciso ter conhecimento, eu preciso aprender a captar conhecimento. Então, livros, filmes, palestras, cursos, lives, podcasts. Gente, hoje a gente tem tantas formas de adquirir conhecimento que, se você disser assim, eu não tenho, não é verdade. Porque no YouTube tem tanto conhecimento gratuito, tanto conteúdo gratuito, que não tem mais como você dizer, eu não tenho dinheiro para comprar um livro, mas você tem como entrar ali nas redes sociais, nessas plataformas de streaming e adquirir muito conhecimento. Então, não é mais desculpa, eu não tenho acesso a conhecimento, porque hoje em dia todo mundo tem acesso a conhecimento. A outra forma, gente, então eu peguei o conhecimento eu trago, né? Eu entendo, eu compreendo, né? Eu trago ele para dentro de mim quando eu faço a compreensão, quando eu faço o entendimento. Aí, depois que eu trouxe ele para dentro de mim, alguma coisa tem que ser processada aqui dentro. E esse conhecimento, ele vai ser processado através dos meus valores, através da minha percepção do mundo. E esses valores, inevitavelmente, eles vão passar pela minha espiritualidade.
por como eu me relaciono com a vida material. Então, eu posso me relacionar com esta vida material olhando só para o que é matéria, né? E aí eu tive, muito engraçado isso, uma vez eu estava atendendo um moço e eu falei assim, olha, cuidado, né? Você está muito apegado à parte material, a tudo que é matéria. Ele olhou para mim bem no fundo do meu olho e falou assim, o que é material e o que é espiritual? Eu achei tão bonitinho. Material, gente, é tudo que só existe aqui na Terra. Ou vocês acham que essa disponibilidade imensa de recursos existe no plano espiritual? Não, né? Todas essas... tudo isso que faz você se sentir bem, né? Tudo dinheiro, comida, né? Tudo que satisfaz o ego humano, tudo que satisfaz o desejo humano, ele vive aqui na Terra, porque nós só temos matéria, carne aqui na Terra. Depois é tudo energia, é tudo espírito. Nós somos os únicos que vivemos ainda na terceira dimensão e que ainda levamos em conta tudo que é material. Então, terra é dinheiro, é posse, é o que a gente tem de bebida, de comida, né? Tudo que tem disponível materialmente. Nós não viemos para cá ter uma vida só material. Nós viemos para cá aprender a lidar com a fartura material sem que a gente se esqueça do vínculo com a espiritualidade. Esse é o grande aprendizado que nós viemos fazer na Terra. Então, como é que a gente lida com o universo dessa abundância de recursos sem esquecer que eu sou um ser espiritual? Então, o que a gente vê? A gente vê as pessoas exatamente fazendo o oposto. Vivendo uma vida 100% material e esquecendo completamente desse vínculo espiritual que ele só vai voltar quando desencanar, ou ele vai voltar através de uma doença muito séria, ou ele vai voltar no momento que um avião está numa turbulência quase caindo, que daí eu digo que ateu não é ateu nesse momento, mas só vai voltar nesse momento, senão você vai levar uma vida 100% material. Completamente desconectado de uma evolução espiritual, de uma espiritualidade interna, de um lugar onde eu leve em consideração o outro, onde eu entendo que nós todos somos parte de um único organismo vivo. Eu não sou um ser individual que não estou conectado com todos os homens, com toda a natureza. Não, não existe isso. Eu sou um ser individual, sim, que está conectado diretamente com todos os outros seres individuais. E que aí formam um grande grupo. E que aí formam parte desse grande organismo que é a natureza, né? Que é o mundo, que é toda essa energia cósmica que nos conecta. Então, o que é a espiritualidade? É quando a gente começa a perceber que a gente faz parte de um todo, que a gente faz parte de algo maior, que a gente faz parte de uma conexão além da conexão material. Quando eu entendo que tem coisas que acontecem que eu não olho ao olho nu, que eu não ouço da forma como eu ouço todas as outras coisas, que eu tenho um processo intuitivo, que a energia que está à minha volta tem uma influência enorme na minha vida. E aí, quando eu entendo isso, eu começo a desenvolver a minha espiritualidade, eu começo a entender que tudo que eu faço, tudo que passa por mim, materialmente, vira energia. E é essa energia quem vai mostrar qual é o padrão vibratório que eu estou exercendo na minha vida e que eu estou mostrando para os outros. Então, de acordo com esse padrão vibratório, de acordo com essa faixa energética, eu vou atrair coisas materiais que estão dentro dessa faixa energética. Eu vou atrair pessoas que estão dentro dessa faixa energética. Eu vou atrair relacionamentos que estão dentro dessa faixa energética. Eu vou atrair o emprego que está dentro dessa faixa energética. Então, tudo que vier nessa vida é um reflexo de como eu estou organizando essas informações dentro de mim. Então, se eu organizo essas informações no padrão da reclamação, no padrão da vítima,
se eu organizo essas informações, sempre me colocando no lugar do injustiçado, no lugar da pessoa que não tem sorte. Quantas mulheres eu ouço falar assim, eu acho que eu não nasci para o amor. Não existe isso, gente. Não existe não nascer para o amor. Todo mundo tem pessoas para se relacionar enquanto estão encarnados. Todos. Você só não vai encontrar essas almas irmãs que vieram do mesmo padrão vibratório da sua espiritualidade, no mesmo nível de evolução do seu espírito aqui na Terra, se você não vibrar no mesmo lugar que ela. Se você for altamente influenciado por todas as energias terrenas e todas essas energias da reclamação, do vitimismo, do injustiçado, e baixar seu padrão vibratório. Aí você realmente não vai encontrar nunca a sua alma irmã, a não ser que ela também não tenha feito o aprendizado e tenha baixado nesse lugar. Agora, não existe a pessoa que veio aqui na Terra para não ter um amor. Esqueçam disso. Se você está passando por isso agora, não é verdade. Se alguém te falou isso, não é verdade. É uma decisão que você está tomando, mas não é a verdade. Todo mundo tem alguém que vai andar junto, não é alma gêmea, tá bom? Não é a outra metade da laranja, mas é um parceiro, uma parceria que vai caminhar junto com você na vida, com toda certeza. Às vezes aparece até na forma de amizade, mas com toda certeza você vai ter. Então, tô aqui nesse padrão vibratório da reclamação, da densidade, do injustiçado, da vítima. Quais são os espíritos que vão chegar perto de mim? Não são os angelicais, não são os orixás, não são os mentores espirituais de vibração mais sutil. A gente vai atrair obsessor, a gente vai atrair zombeteiro, a gente vai atrair egum. Aí você fala assim, nossa, sempre tem coisa comigo. Sempre tem espírito ruim me acompanhando. Nossa, como fazem macumba para mim? Mas aonde é que você está vibrando para esses espíritos estarem sempre encostados em você? Com quem que você está se relacionando? Quais são os lugares que você está frequentando? Agora, quando você começa a pensar em coisas boas, passou por uma adversidade, pensa no aprendizado daquela adversidade, passou por um momento muito ruim, por uma doença, pensa no aprendizado que aquilo te trouxe, o quanto aquilo te fortaleceu, aí você começa a vibrar nesse lugar mais sutil da espiritualidade. E aí, meu amigo, sim, você vai acessar uma espiritualidade dos angelicais, dos orixás, de Jesus, muito mais leve, muito mais intuitiva, e que aí, gente, para eles já está tudo escrito. Quando a gente sintoniza com o que eles desenharam para a gente, vocês vão ver a perfeição que é o que eles fazem na nossa vida. É uma perfeição, é tudo bonitinho, tudo encaixadinho no lugar certo. Quando você olha e fala, nossa, eu não teria feito melhor. Eu não teria me programado melhor do que como eles se programaram para organizar a minha vida. Quer melhorar a sua espiritualidade, gente? Quer parar de pensar em coisas ruins? Vamos se conectar com uma espiritualidade maior? Sua vida, eu te garanto, pode ser muito mais leve do que está sendo hoje. Entra lá no nosso canal no Instagram, @ZéEu, manda uma mensagem, vai lá, olha qual o seu Odu de nascimento, olha como você se comporta, olha qual orixá que rege a sua vida. Através do autoconhecimento, a gente consegue mudar muita coisa, a gente consegue mudar, inclusive, como a gente enxerga nós mesmos e sair da reclamação, sair da vítima, sair do injustiçado e começar a tomar conta da própria vida e começar a ser protagonista da própria vida. E aí sim, você vai ter tudo que você precisa ter dentro dessa encarnação. Então segue o Zé agora, @o_Zé_e_eu, manda uma mensagem, começa a seguir o canal, entre em contato com o conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Quer fazer uma mentoria espiritual comigo? Jogo de Búzios, pode mandar uma mensagem no 11 99892 7770. Então, Jogo de Búzios, mentoria espiritual, 11 99892 7770. Espero todos vocês lá, que vocês tenham uma semana abençoada. Amanhã tem programa, segunda-feira, às 19 horas. Fica ligado, eu vou passar toda a previsão da semana para vocês se organizarem melhor. Que Iemanjá abençoe a todos
e que o Zé esteja comigo, com você e com todos nós. Até amanhã. Você acabou de ouvir